O cheiro de perfume caro e cristal recém-polido enchia o ar. O salão do restaurante parecia uma vitrine, risos, talheres, luzes douradas refletidas em copos de champanhe. Mas por dentro eu estava oca. Era o meu 27, quero aniversário, e nem eu sabia por que estava ali. Cada parabéns soava mais a obrigação do que a alegria. A minha mãe, Victoria, sorriu com aquele sorriso ensaiado de revista social. O meu pai, James, mexia no relógio de ouro, impaciente como sempre. E eu, sentada entre eles, contava as respirações como quem espera por um veredicto. Foi então que o som dos passos dele atravessou o salão. O meu avô, Robert Hart, alto, elegante, com o olhar de quem nunca precisou levantar a voz para ser temido. A conversa nas mesas parou por um instante. Ele raramente aparecia. E naquela noite, veio, por mim. Cumprimentou-me com um abraço firme, quente. Parabéns, minha querida Evelyn. And Chrysler. Por um segundo, senti-me outra vez uma neta, não um erro de família. Ele ergueu o copo de uísque. O cristal captou a luz e, como uma faísca que acende um incêndio, lançou a pergunta. Então, Evelyn, como tens gasto o teu fundo fiduciário de 3-4 milhões de dólares? Silêncio. Um silêncio tão denso que até o ar pareceu parar. Pisquei uma vez, depois outra. Que fundo! A minha voz soou pequena, quebrada. As conversas morreram. O garfo da minha mãe caiu no prato. O olhar do meu pai desviou-se, rápido, como se procurasse uma saída. O meu avô, sereno, pousou o copo e recostou-se na cadeira. O fundo que criei quando nasceste. O dinheiro devia estar no teu nome desde os 25. A minha mãe tentou rir. Um riso nervoso seco. Oh, pai, deves estar enganado. Isso é um mal-entendido. Mas o tom dele não mudou. Victoria. Apenas o nome, dito com firmeza. E ele a congelou. Aquele jantar não era uma celebração. Era um tribunal. E eu, a acusação que nem sabia existir. Olhei para os rostos à mesa, as pessoas que me ensinaram que o amor tem etiqueta, que os sentimentos devem caber num sorriso discreto. E pela primeira vez, percebi que algo estava irremediavelmente errado. Enquanto os empregados fechavam discretamente as portas do salão privado, o meu coração batia descompassado. Lá fora, o mundo continuava luzes da cidade, o som distante do trânsito, mas ali dentro o tempo tinha parado, e no meio do silêncio, algo em mim também partiu. A confiança, a inocência, a ideia de que família significava segurança. Respirei fundo, tentando manter a postura que me ensinaram, mas por dentro eu sabia, depois daquela pergunta, nada voltaria a ser igual. E quando o meu avô pediu calmamente uma sala privada, temos assuntos de família a resolver. Eu percebi que o que vinha a seguir não seria apenas uma conversa. Seria um desmoronar. Enquanto seguíamos para aquela sala fechada, cada passo ecoava como uma lembrança. Desde pequena, ensinaram-me que o silêncio era elegância. Mas naquela noite, o silêncio seria o meu castigo. Enquanto seguíamos para a sala privada, o som dos saltos da minha mãe ecoava como marteladas. Cada passo lembrava-me a infância, os jantares perfeitos, os copos alinhados, as palavras medidas. Na minha família, o silêncio não era ausência de som. Era uma linguagem. E eu aprendia cedo demais. Lembro-me da primeira vez que percebi o preço de falar. Tinha 8 anos. Perguntei à mesa por que razão o jardineiro não almoçava conosco se era ele quem fazia o jardim bonito. A minha mãe pousou o talher, sorriu perante os convidados e, ainda a sorrir, sussurrou. As pessoas não precisam saber tudo o que pensas, Evelyn. Depois daquele dia, nunca mais perguntei nada. Cresci entre copos de cristal e silêncios polidos. Aprendi a sorrir quando me doía, a agradecer quando me ignoravam, a dizer estou bem, mesmo quando queria desaparecer. O sucesso, diziam, vinha de quem sabia calar-se. E eu calei-me. Quando entrei na universidade, esperava que o amor dele se mostrasse em gestos. Mas o único presente que recebi no dia da formatura foi um livro. Literacia financeira para jovens adultos. Lembro-me de sorrir para a fotografia.
o diploma numa mão e o livro na outra, enquanto por dentro gritava. Nessa noite, chorei sobre a pia, com o som da água a tentar esconder o som da vergonha. Mesmo assim, continuei a tentar. Trabalhei sem parar, fiz freelances, recusei festas, vivi com dívidas e esperanças. Quando perdi o emprego, a primeira coisa que fiz foi ligar à minha mãe. O clique do teclado dela do outro lado da linha ainda me persegue. Isso é uma pena, querida. Mas tu vais dar um jeito. Dá sempre. Eu respirei fundo, tentando não chorar. Estou atrasada com a renda, mãe. Não sei o que fazer. Silêncio. Depois, a frase que me matou um pouco por dentro. Talvez isto te ensine a poupar melhor. Desliguei e fiquei a olhar o reflexo no ecrã preto do televisor. Ali estava eu, cansada, com olheiras, o batom desfeito e uma voz na cabeça a repetir: não peças ajuda, eles só ajudam a si próprios. Foi nesse instante que percebi que o silêncio já não era ouro, era ferro, pesado, gelado, e que eu o carregava desde criança, sem nunca saber como deixá-lo cair. Quando a minha colega, Clara, me perguntou: os teus pais vão ajudar-te, certo? Eu ri. Um riso amargo, curto. Vão sugerir uma aplicação de orçamento. Mas por dentro, algo começou a rachar. Uma fissura minúscula, como a primeira linha numa porcelana antiga. E cada desilusão, cada não, cada olhar de desprezo, alargava essa fissura, até que um dia, inevitavelmente, ela partiria. Naquela noite, olhei o calendário. O jantar de aniversário estava marcado. Subitamente percebi que aquele evento familiar seria o palco onde todas as máscaras cairiam. Eu só não sabia ainda de quem seria o primeiro estilhaço. E quando, naquela sala fechada, o meu avô abriu a pasta e espalhou os papéis sobre a mesa, percebi que o silêncio de uma vida inteira ia ser finalmente quebrado não por palavras, mas por números. A sala privada cheirava a couro caro e medo disfarçado. O som da porta a fechar-se atrás de nós soou como uma sentença. O meu avô sentou-se à cabeceira, o olhar calmo, quase clínico. A seu lado, a assistente Michele, impecável no fato cinzento, e um homem que eu nunca tinha visto, o advogado, Michael Anderson. Não vai demorar, disse o avô, pousando a bengala ao lado da cadeira. Só quero clareza. Clareza. Uma palavra tão simples e tão perigosa quando há segredos à mesa. Michael abriu a pasta. O som do fecho metálico pareceu rasgar o ar. Tirou um maço de papéis. Colocou-os à minha frente. Miss Hart. Este é o relatório do fundo fiduciário criado em seu nome. Li a primeira linha. Depósito inicial: $1 milhão americanos. Valor projetado: 3-4 milhões. Mas no canto inferior direito, o número piscava como um insulto. Saldo atual: 200 mil. 200 mil? Murmurei, incapaz de reconhecer a minha própria voz. O advogado confirmou com um aceno. Todo o resto foi retirado, transferido ou perdido. Senti o chão mover-se sob os meus pés. Olhei para os meus pais. A minha mãe apertava a clutch com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O meu pai limpava o suor da testa, o olhar fixo na mesa. Expliquem. A voz do avô era baixa, mas cortava como vidro. O meu pai tossiu. Foi temporário. Precisávamos cobrir a hipoteca quando o mercado caiu. $450 mil, interrompeu Michele, lendo do tablet. 2 Tesla Model S 280 mil. Virou a página. Renovação da casa, 320 mil. A cada número, o silêncio apertava. Eu não respirava. Investimento em Victoria Hart Real Estate, 500 mil. Resultado: falência. As palavras soavam mecânicas, mas cada uma acertava-me como um murro. E então ela hesitou. Compra de propriedade em Malibu, 1.800.000. O ar saiu do meu corpo. Em nome de quem? Perguntei. James e Victoria Hart. A minha mãe ergueu o queixo, os olhos úmidos. Era um investimento, Evelyn. Para o teu futuro. Ri. Um riso curto, áspero,
que me soube a sangue. Deram-me um livro sobre poupança enquanto compravam uma casa à beira-mar com o meu dinheiro. O meu avô recostou-se, as mãos pousadas na bengala. Isto não é investimento. É roubo. In the frame. Bracht. Ninguém respondeu. O som do ar-condicionado era o único a preencher o vazio. Por dentro, uma parte de mim gritava: por quê? Mas outra parte, mais fria, começava a despertar. Uma parte que já não queria respostas. Queria justiça. O avô estendeu a mão para minha mãe. As chaves. Ela hesitou. Depois tirou o porta-chaves da bolsa, 2 chaves, um comando. Colocou-as na mesa, como se estivesse a entregar a própria vida. Ele deslizou-as a temim. São tuas. 2 décadas atrasadas. Toquei nas chaves. Frias. Pesadas. Como o peso da verdade. Os olhos da minha mãe encheram-se de lágrimas. Por favor, pai, não faças isto. Somos família. E ele respondeu sem raiva, apenas cansaço. Família não rouba família. Quando saíram, deixaram atrás de si o cheiro do perfume caro misturado com vergonha. Fiquei sozinha com o meu avô. Ele pousou a mão sobre a minha. Eles vão responder por isto. Mas a decisão é tua, Evelyn. I have $80 and the reason to more. Olhei para as chaves. 3 gerações de poder, silêncio e mentira comprimidas em 2 pedaços de metal. Pela primeira vez, percebi que o fundo fiduciário nunca tinha sido sobre dinheiro. Era sobre confiança. E essa já estava falida. 3 dias depois, fui chamada ao escritório do meu avô. Disseram-me que os meus pais tinham regressado para negociar. Mas eu já sabia. O que se negocia depois da verdade nunca é perdão, é sobrevivência. In this one. 3 dias depois, o céu de São Francisco amanheceu cinzento pesado, como se a cidade pressentisse o que estava para acontecer. O elevador subiu devagar até ao último andar do edifício Hart Holdings. A cada número que se acendia no painel, sentia o coração bater mais alto. No reflexo do espelho, vi uma mulher que não reconhecia. O olhar firme, o maxilar tenso. Não era mais a filha. Era a credora. Quando as portas se abriram, Michelle esperava-me. Ela chiakegorom, disse em voz baixa. Vieram negociar. A palavra soou-me falsa, como o perfume sobre ferida aberta. Entramos. O escritório do meu avô parecia um tribunal de vidro, o céu e a cidade lá fora, e no centro, os culpados. O meu pai parecia envelhecido 10 anos. A minha mãe mantinha o batom perfeito, mas os olhos denunciavam o pânico. Senta-te, Evelyn, pediu o avô com a calma de quem controla cada respiração. Sentei-me em frente deles. Ninguém falou durante longos segundos. O único som era o tic-tac do relógio antigo na parede. Por fim, o meu pai quebrou o silêncio. Não era para chegar a este ponto, estávamos desesperados. O avô cruzou as mãos. Desespero não compra casas em Malibu. A minha mãe inclinou-se. Lágrimas nos olhos. Fizemos tudo por amor, pai. Queríamos proteger a Evelyn de si mesma. Eu respirai fundo. Proteger-me? De quê? De confiar em vocês? O advogado, Michael, colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. A auditoria forense terminou. Todas as transações foram rastreadas. Foram recuperados cerca de 2 milhões através de confisco de bens. O meu pai ergueu a voz. Isso é um abuso. Não, respondeu o advogado. É a lei. A minha mãe soluçou. Evelyn, por favor, tu não vais deixá-los meter-nos na prisão. Olhei para ela. A mulher que me ensinara a sorrir quando doía, agora pedia clemência. Quantos anos, Michael? Até 10, por fraude financeira e violação de dever fiduciário. Silêncio. Ou avô fitumé. A decisão é tua, querida. Por dentro, tudo em mim lutava. A menina que só queria um abraço e a mulher que finalmente entendia o preço do silêncio. Olhei para eles, 2 pessoas que me deram o nome e me roubaram o futuro. Por um segundo pensei em perdoar, mas perdoar seria deixá-los continuar a viver num mundo onde tudo se compra, até a culpa. Os pais protegem, disse baixinho. Não saqueiam. A minha mãe tapou o rosto com as mãos. O meu pai cerrou os punhos, impotente.
O avô fez um sinal ao advogado. Prepare os documentos. Enquanto as canetas riscavam o papel, senti um nó na garganta. Não era vingança. Era justiça fria, necessária. Eles levantaram-se, amparando-se um ao outro. Antes de sair, a minha mãe murmurou: Tu vais arrepender-te disto. Olhei-a nos olhos. Pela primeira vez. Não. It's side minus agreement. A porta fechou-se atrás deles. O som ecoou, longo, como o fim de uma era. O avô levantou-se devagar, apoiando-se na bengala. Fizeste o que eu nunca consegui. Traçaste a linha. Assenti. Mas a voz não saiu. Só o silêncio, aquele silêncio antigo agora limpo, sem medo. Lá fora, a chuva começou a cair. E pela primeira vez, percebi que podia começar outra vida, mesmo que as feridas ainda sangrassem. Mas a justiça, aprendi depressa, não vem sem custo. Porque quando o tribunal fecha e o silêncio volta, o que resta não é vitória. É o peso de ter sobrevivido. A notícia saiu discreta, escondida entre colunas financeiras e manchetes sobre economia. Casal acusado de desvio de fundos familiares. Processo corre sob sigilo judicial. Ninguém sabia que por trás daquela frase fria estava o meu apelido, o meu sangue. Os dias seguintes passaram lentos. O silêncio do apartamento em Pacific Heights era quase ensurdecedor. Eu deveria sentir-me vitoriosa, tinha recuperado o que era meu, o meu nome, a minha independência. Mas a verdade é que, quando a poeira assentou, o que ficou foi vazio. O meu avô telefonou-me uma manhã. Eles aceitaram o acordo judicial, disse. Todos os bens foram liquidados. Malibu, os carros, até o clube de golfe. E agora? Agora cumprem a sentença. Pagam restituição mensal. $500. 5 notas por mês. O preço simbólico da ruína. À tarde decidi ir vê-los. Ninguém sabia, nem o meu avô, nem o advogado. Conduzi até Oakland, um motel à beira da estrada, fachada descascada, neon trêmulo. Quando parei o carro, hesitei. Parte de mim queria dar meia volta, mas entre o medo e a necessidade de encerramento, escolhi a segunda. Subi as escadas devagar. O corredor cheirava a detergente barato e arrependimento. Bati à porta. Foi o meu pai quem abriu. Demorou alguns segundos a reconhecer-me. Atrás dele, a minha mãe estava sentada junto à janela, o cabelo apanhado, os olhos perdidos. Havia no ar um silêncio que não precisava de palavras. Tirei do bolso um envelope. O advogado vai entrar em contato para a assinatura dos termos. Ele acenou, sem me olhar. Coloquei o envelope na mesa e voltei-me para sair. Quando já estava no patamar, ouvi a voz da minha mãe fraca, mas ainda familiar. Evelyn, parai. Nós só queríamos o melhor para ti. Olhei-a por um momento. Ela segurava uma fotografia antiga, eu, aos 10 anos, entre eles todos sorridentes. Por um instante, doeu. Mas a dor já não mandava em mim. Se isso era amor, respondi, que nunca mais me amem assim. Desci as escadas sem olhar para trás. A chuva começava a cair, lavando o asfalto e talvez um pouco de mim também. Nos dias seguintes, as manchetes desapareceram. A cidade voltou ao seu ritmo. E eu, pela primeira vez, aprendi a respirar sem medo de decepcionar ninguém. À noite, sentei-me no sofá do meu novo apartamento. As chaves, aquelas que o meu avô me entregara, estavam sobre a mesa. Peguei nelas, frias no início, agora quase quentes, como se finalmente me pertencessem. Olhei pela janela. O reflexo da baía misturava-se com as luzes da cidade. E percebi. Justiça não tem gosto de vitória. Tem o sabor amargo da verdade e o peso de quem decide carregar L.I. Mas mesmo nas cinzas da perda, há espaço para recomeçar. Porque a paz, descobri, não vem quando ganhas, vem quando deixas de lutar contra o que já passou. Passaram meses. A cidade continuava igual, o mesmo nevoeiro a abraçar a baía, o mesmo ruído distante dos elétricos e do mar. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. No início, o silêncio do apartamento era estranho. Não o silêncio do medo, nem da culpa.
Era outro o da paz ainda tímida, a aprender a existir. De manhã, fazia café e abria as janelas. O ar frio entrava, e com ele a sensação de começo. Começo sem máscaras, sem promessas, sem deves, nem precisas de ser. Sou eu, e pela primeira vez, isso era suficiente. Continuei a trabalhar. O meu avô apresentou-me a alguns contactos pequenas empresas, jovens criadores, pessoas que precisavam de alguém que transformasse ideias em identidade. Eu desenhava logótipos, embalagens, marcas, e sem perceber, comecei também a redesenhar a minha própria vida. Foi numa dessas tardes de trabalho que uma ideia nasceu. Peguei naquele velho livro Literacia Financeira para Jovens Adultos. A capa ainda tinha o vinco da decepção, mas em vez de o guardar, decidi fazer algo com ele. Na semana seguinte, registrei o nome, Fundação Liberdade Financeira, uma associação pequena, criada para ensinar raparigas a gerir o próprio dinheiro, para que nenhuma delas dependesse de promessas vazias como eu dependi. No primeiro encontro, uma das alunas levantou a mão e perguntou: "Por que este projeto, Evelyn?" "Sorry. Porque aprendi da pior forma que quem controla o teu dinheiro controla a tua vida, e eu quero que o controlo volte para vocês." A sala encheu-se de aplausos tímidos, mas verdadeiros. Aquela foi a primeira vez, em muito tempo, que senti orgulho não pelo que herdei, mas pelo que criei. Mais tarde, o meu avô convidou-me para jantar. Parecia mais leve, apesar das rugas novas e do passo lento. "Tu fizeste o que eu nunca consegui", disse-me. "Perdoaste, sem esquecer." Eu baixei os olhos, pensando nos meus pais, em Oakland. "Ainda dói, às vezes." "É assim que sabes que sobreviveste", respondeu ele. Na viagem de regresso, passei diante do restaurante onde tudo começou. As luzes douradas ainda brilhavam atrás do vidro, os casais brindavam, os risos ecoavam, mas para mim, aquele lugar já não era um campo de batalha. Era só um ponto no mapa de uma história maior. Parei o carro por um instante, olhei o reflexo das luzes no espelho e murmurei: "Nem todo sangue traz lealdade, mas a verdade liberta." A câmera imaginária recua a cidade vista de cima, a névoa, as luzes do porto, a voz de Evelyn em off. "Se algum dia te traírem, lembra-te, pode sempre recomeçar. Mesmo que o mundo desabe, ainda há vida nos escombros." Subscreve: "Se acreditas que a justiça começa em casa e que o amor verdadeiro é aquele que nos ensina a ficar de pé, sozinhos."